Olá, estamos de volta com o Senado Agora. O presidente do Senado negou ter informação sobre a possível citação de seu nome na lista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, com parlamentares que serão investigados na Operação Lava Jato. Nós não temos absolutamente nenhuma informação com relação à lista. Aliás, não é nem a praxe do Ministério Público, porque o Ministério Público ele costuma, em toda investigação, em todo questionamento, ouvir as pessoas antes. Nós não temos nenhuma informação com relação a isso. Mas seja o que for, se houver a citação do meu nome, será uma questão menor, porque o que me cabe é, como presidente do Congresso Nacional, comemorar o momento, a exuberância do momento que nós vivemos no Brasil, onde cada vez mais o judiciário é judiciário, onde cada vez mais o Ministério Público é Ministério Público e onde cada vez mais o Legislativo é Legislativo. No primeiro encontro do ano, o projeto Quintas Femininas debateu o aumento da participação das mulheres na política. Os encontros, iniciados no ano passado, são uma iniciativa da Procuradoria da Mulher do Senado. Na edição desta quinta-feira, os convidados falaram de alternativas para garantir mais participação política para o sexo feminino. A consultora do Senado, Maria da Conceição Alves, ressaltou que, apesar das mulheres serem 52% do eleitorado brasileiro, elas corresponderam a apenas 11% dos candidatos eleitos em 2014. A representante da OAB afirmou que essa diferença também existe no Poder Judiciário, no qual os homens ocupam as principais posições. No mérito, nós somos maioria. As primeiras colocadas dos últimos concursos foram mulheres, quando a prova é anônima. Ninguém preenche o nome. Nós não conseguimos chegar a ter uma Procuradora-Geral da República até hoje. Nós não temos presidentes de tribunal mulheres quase nunca. Nós nunca tivemos uma mulher presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Ângela Fontes, da Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República, pediu uma reforma política inclusiva, no qual o financiamento de campanha também priorize as candidaturas femininas. Nós temos clareza de que o financiamento de campanha é fundamental para a gente trabalhar esse porquê nós não nos elegemos. Os partidos têm toda uma linha de quem são os puxadores de votos. Quem são as puxadoras de voto? Não reconhecem a mulher como uma possível puxadora de voto. E aí, esse é o sistema político que nós estamos. É importante que a gente aumente a presença das mulheres no Parlamento brasileiro. Aqui no Senado nós chegamos a 16% nessa legislatura e a Câmara dos Deputados sequer os 10% alcançou. Então, isso não reflete a sociedade brasileira, essa nossa pequena presença. Uma audiência pública discutiu as mudanças na legislação trabalhista e previdenciária propostas pelas medidas provisórias 664 e 665 de 2014. O debate foi na Comissão de Direitos Humanos. Mudanças nas regras para benefícios da Previdência. A partir de agora, a concessão da pensão por morte exige um prazo de carência de 24 meses de contribuição. E o seguro-desemprego, antes concedido após 6 meses de trabalho, pela nova regra, só depois de um mínimo de 18 meses de carteira assinada. Criadas com o objetivo de combater as fraudes na Previdência, as medidas provisórias 664 e 665, editadas em 30 de dezembro do ano passado, foram debatidas na Comissão de Direitos Humanos. Temos problemas no seguro-desemprego? Temos. Isso é inegável. Temos que corrigir? Temos. Entretanto, eu penso que o mais importante não está sendo combatido, que é o quê? As fraudes. 66% dos trabalhadores não completam um ano de trabalho de relação de emprego. Como pode se considerar numa medida provisória a necessidade da construção de uma relação de trabalho de 18 meses nos últimos 24 meses? Representantes de federações, Ministério Público, especialistas em direito previdenciário questionaram a urgência e a constitucionalidade das medidas provisórias. Todos concordaram que é preciso combater as fraudes. A questão é se essas medidas são a melhor maneira de fazê-lo. Essa medida provisória pode ser rejeitada aqui
por nós, ou nós podemos aperfeiçoar ela a partir do debate que está sendo realizado aqui, como em outras instâncias, para poder ajudar a Previdência, corrigir. Na próxima quinta-feira, a CDH reúne com sindicalistas para debater novamente o tema. Senador, essas medidas provisórias já estão em vigor e a partir do dia 16 elas vão trancar a pauta. Há uma margem de negociação nessa votação? O que vai acontecer? Eu tenho certeza que sim. A minha posição é a mesma das centrais sindicais, das confederações e de todas as entidades de caráter nacional que eu tenho conversado até o momento. O ideal é serem rejeitadas, que viesse uma proposta via projeto de lei, como vai ser o caso daquela que o Senado já devolveu, e fazemos um amplo diálogo. Mas se não for o caso, o governo só tem uma alternativa, é negociar amplamente em cima das duas MP. A senadora Sandra Braga comunicou em plenário a morte do ex-senador João dos Santos Braga Júnior no último domingo, aos 95 anos. Ela ressaltou a atuação de Braga Júnior pelo desenvolvimento econômico e social do Amazonas. Sandra Braga apresentou condolências à família do ex-senador, que era tio do seu marido, o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. Na sessão plenária de hoje, os senadores aprovaram 2 projetos de lei. A sessão também foi a segunda para a discussão da proposta de emenda constitucional que determina a desincompatibilização para candidatos à reeleição. A proposta de emenda à Constituição 73 de 2011, de autoria do ex-senador Wilson Santiago, prevê que presidente da República, governadores de estado e prefeitos que são candidatos à reeleição renunciem ao mandato 6 meses antes das eleições. Os senadores também aprovaram um projeto de lei que dá à mãe o direito de registrar em cartório o nascimento do filho em igualdade de condições com o pai. Atualmente, o pai tem precedência para registrar o nascimento do filho. Também foi aprovado um projeto de lei que disciplina as normas de revista íntima de mulheres em presídios. Na quarta reportagem da série sobre reforma política, vamos conhecer as várias propostas que tratam da necessidade de desincompatibilização para os candidatos aos cargos eletivos. Vamos também conhecer a polêmica que envolve as datas de início de mandatos. A data da posse presidencial, por exemplo, já foi alterada 4 vezes e pode mudar novamente. A posse em 1º de janeiro veio com a Constituição de 88, mas por coincidir com as festas de Ano Novo, a data é alvo de várias propostas de emendas constitucionais para ser novamente alterada. Uma delas é de autoria do ex-senador José Sarney e já está pronta para ser votada em plenário. É uma data inconveniente, que é uma data que pertence às famílias, às pessoas, e nós não podemos apropriá-la para uma cerimônia pública, uma cerimônia que é uma cerimônia protocolar, uma liturgia que faz parte da transmissão do poder. Pela proposta, os governadores eleitos tomariam posse no dia 10 de janeiro e poderiam participar da posse presidencial, que mudaria para o dia 15. A posse dos deputados estaduais, distritais e dos senadores seria unificada em 1º de fevereiro. Além da possível mudança na data das posses, há 2 propostas de emenda à Constituição que determinam a renúncia de candidatos que pretendem se reeleger antes das eleições. O objetivo é evitar que presidente, governadores e prefeitos possam usar a máquina pública para favorecer as campanhas eleitorais. Uma das propostas prevê que a desincompatibilização aconteça no 1º dia útil após a homologação da candidatura. A outra determina que a renúncia aconteça 6 meses antes das eleições. O senador Luiz Henrique, relator das 2 PECs na Comissão de Constituição e Justiça, apresentou o parecer favorável às 2 matérias. É antiético um governante ser candidato com a máquina na mão, com o poder na mão. Poder de baixar impostos, o poder de polícia. Quando eu fui candidato à reeleição como prefeito e como governador, eu me afastei do cargo para disputar a reeleição em igualdade de condições com os meus concorrentes. Atualmente, são obrigados a deixar os cargos antes das eleições ministros de Estado, secretários de governo, juízes, presidentes, diretores e superintendentes de autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, além de servidores públicos. O Senado agora termina aqui. Continue com a nossa programação.